Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico, João 6 verso 36. Aqui está um estudo bíblico sobre João 6,36, conforme solicitado. João 6,36, estudo bíblico. Introdução. João 6 é um capítulo crucial no Evangelho de João, lidando com o tema de Jesus como o pão da vida. Depois de alimentar milagrosamente uma grande multidão, João 6, 1 ao 15, Jesus enfrenta a multidão, que o segue mais pelo pão físico, do que por uma compreensão espiritual. João 6,36, mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. É uma afirmação direta de Jesus, expondo a incredulidade presente mesmo entre aqueles que testemunharam seus milagres. Este versículo serve como um ponto de virada, revelando que a mera presença física e o testemunho de sinais não garantem a fé genuína. Contexto histórico. O capítulo 6 de João se passa num contexto de grande expectativa messiânica. A Páscoa se aproxima, João 6,4, lembrando a libertação do povo de Israel do Egito. A multidão, alimentada milagrosamente, busca fazer de Jesus rei, João 6,15, demonstrando uma compreensão limitada do reino que Jesus veio estabelecer. Eles estão mais focados nas bênçãos materiais imediatas do que em uma fé profunda e transformadora. A referência ao maná no deserto, João 6,31, mostra a expectativa de um novo pão do céu, mas a multidão interpreta isso de forma materialista. A falta de fé que Jesus aponta não é uma ignorância da evidência, mas sim uma recusa em aceitar quem Jesus realmente é e o que ele oferece. A incredulidade da multidão prepara o cenário para o discurso mais profundo sobre Jesus como o pão da vida, que oferece vida eterna. Interpretação. João 6,36 revela a complexidade da fé. Não basta ver os milagres de Jesus para automaticamente crer nele. A fé genuína vai além da observação superficial. Ela requer um reconhecimento da identidade de Jesus como o Filho de Deus, o Salvador enviado pelo Pai. Em uma perspectiva teológica protestante trinitária, este versículo destaca a importância da graça divina na salvação. Ninguém pode vir a Jesus a menos que seja atraído pelo Pai. João 6 verso 44 e verso 65. A incredulidade mencionada por Jesus não é simplesmente uma falta de informação, mas uma resistência à obra do Espírito Santo em seus corações. Para os crentes contemporâneos, João 6,36 nos lembra que a fé é um dom de Deus e uma resposta ativa ao seu chamado. Não podemos nos contentar em apenas ver Jesus através de sinais ou tradições religiosas. Precisamos buscar uma fé que transforma nossas vidas e nos leva a um relacionamento íntimo com Ele. O versículo nos desafia a examinar nossos próprios corações e a buscar uma fé genuína, que seja enraizada no reconhecimento de Jesus como o Filho de Deus e o pão da vida eterna. Veja as referências em Mateus 13 ao 15. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e, ouvindo, não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que vocês ouçam, não entenderão, ainda que vejam, não perceberão, pois o coração deste povo se endureceu, com os ouvidos, mal ouvem, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, e não se convertam, e eu os cure. Este trecho de Mateus, citando Isaías, ilustra como a incredulidade pode cegar as pessoas mesmo diante de evidências claras. Assim como a multidão em João 6, o povo descrito por Isaías tem olhos para ver, mas não percebem a verdade espiritual. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Este versículo de Paulo explica que a incredulidade em relação às coisas de Deus não é simplesmente uma questão de falta de evidências, mas sim uma incapacidade espiritual. A menos que o Espírito Santo ilumine o coração de uma pessoa, ela não pode compreender a verdade espiritual sobre Jesus. Esses versículos ressaltam que a incredulidade descrita em João 6,36 não é apenas uma falta de informação, mas uma condição espiritual que requer a intervenção divina para ser superada. A fé é um dom de Deus que capacita os crentes a verem e compreenderem a verdade sobre Jesus Cristo.